Oi, gente linda! Hoje vamos falar de um assunto que eu amo, que é a psicologia do desenvolvimento. Bom, em primeiro lugar, crescimento é diferente um pouco de desenvolvimento, né? Crescer pode ser em estatura, peso, né? Agora, desenvolver implica na aquisição de habilidades, né? Mesmo que seja o desenvolvimento físico, implica em complexidade do organismo e realizar tarefas cada vez mais complexas. Então, esse desenvolvimento humano que a gente vai falar é do desenvolvimento psicológico, porque tem o desenvolvimento físico, com toda certeza, dentário, né? Mas a gente está falando aqui hoje de desenvolvimento humano do ponto de vista da psicologia, tá? Então, mais uma vez, a gente fala dessa questão do como é que a gente se desenvolve, né? É, a gente vai falar um pouco de Piaget e Freud nessa aula, mas é importante dizer que o desenvolvimento humano tem a ver com a hereditariedade, características que nós herdamos, né? Por exemplo, a gente tem uma altura, a gente tem cor de cabelo, né? Muito em grande parte definidas pela hereditariedade. Então, a gente também pode ter o impacto do meio no nosso crescimento e desenvolvimento, né? Por quê? Uma pessoa que tem uma herança genética para crescer até 1,80, uma criança que foi desnutrida, que passou fome, que quase morreu, enfim, ela pode crescer um pouco menos, não é? Do mesmo jeito, do ponto de vista psicológico, a falta de estímulos também pode provocar um desenvolvimento inferior, né, ao que a pessoa poderia alcançar na sua plenitude, tá? E aí, para a gente falar de desenvolvimento, eu escolhi duas teorias, as mais famosas, né? A de Piaget, eu já falei um pouco dele em outro vídeo, né? E a de Freud. Bom, Piaget, então, foi um geneticista suíço e ele é considerado interacionista, porque ele fala justamente de que o nosso aparato biológico, nossa hereditariedade, nossa parte orgânica, né, e a influência do meio fazem com que a gente desenvolva a nossa inteligência num ritmo que é pessoal, cada um tem o seu ritmo. Mas, de forma geral, né, ele estudou o desenvolvimento das crianças, tá? E aí ele começou a categorizar e a separar em fases. Então, ele chamou a primeira fase do desenvolvimento humano, de 0 a 2 anos, de sensório-motor. Por que esse nome? Porque a criança de 0 a 2 anos, ela ainda não pensa, ela não tem representação simbólica das coisas. Então, a criança de 0 a 2 anos, ela conhece o mundo através do sensório, né? Nossas sensações e percepções, né? Ou seja, o mundo, né, entra para a criança através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, né? E ela conhece o mundo explorando, ou seja, através do motor, mexendo, pegando, colocando na boca. Então, é assim que a criança entende e conhece o mundo de 0 a 2 anos. Por isso, sensório-motor. Nesse período sensório-motor, a criança, então, não tem imagens mentais. Você pega uma criança de 3 meses e fala assim para ela, sei lá, desce do tapete. A criança de 3 meses não sabe o que é um tapete, ela não tem representação mental, né? Essa representação mental, que nós na psicologia chamamos de capacidade conceitual ou conceito, é você ligar um nome a uma coisa. Então, tapete, né? Assim, um adulto, sabe o que é. Se eu falar cadeira, você pensa num objeto que a gente usa para sentar, né? Mas a criança pequena ainda não tem essas representações, né? Ela está construindo a noção de permanência de objeto. A criança bem pequena, se a mãe sai do campo visual, ela chora, porque para ela a mãe não existe mais, porque ela não tem representação simbólica e mental ainda. Mas, com o tempo, né, até o final dos 2 anos, a criança constrói essa noção de permanência de objeto. Até o final do sensório motor, a criança já tem que ser capaz de entender que a mãe vai, mas não significa que ela não existe mais, ela volta, né? A criança começa também a explorar o meio e ter um pouco de conhecimento do espaço, né? Ela começa no final desse sensório motor, já aos 2 anos, ter uma noção de número, né? Você já pode falar, conta até 3, né? Então, uma criança com 2 aninhos, ela já começa a entender os números, a quantidade, né? Ela começa a brincar de imitação, tá? Então, ela começa a imitar o adulto, tá? Por isso que a gente fala, né, que as palavras, elas ensinam, mas o exemplo arrasta. Porque a criança aprende muito e entende o mundo através da imitação, né?
E o segundo período para Piaget chama-se período pré-operatório. É um período bem longo, que vai de 2 anos até 7 anos. É um período muito legal, porque começa o pensamento simbólico, né? A criança começa a simbolizar. Ou seja, ela já é capaz, né, quando você fala caneta, de entender um objeto que escreve, né? Talvez não com tanta precisão, né, no comecinho, mas no final ela já tem uma capacidade conceitual bem estabelecida, tá? Então a criança nessa fase brinca muito de faz de conta, vai aprendendo e melhorando a linguagem, né? Uma criança pequena de 2 ou 3 anos, inclusive, né, começa a brincar de faz de conta, né? Brinca de casinha, né? Então, assim, se uma criança pequena oferecer a você um chazinho, né, e tiver água de verdade no copinho que ela te oferecer, não toma, tá? Porque o único lugar que uma criança dessa idade consegue água é no vaso sanitário. Então é melhor recusar, né? Mas enfim, eu gosto de falar isso porque é real, tá, gente? Então, a criança começa com essa brincadeira de faz de conta, né? Faz de conta que eu sou dona de casa, estou te servindo um chazinho, né? Ela começa a compreender a própria identidade nesse período pré-operatório, começa a ter noção de causa e efeito. Ah, se eu empurrar isso aqui, aquilo ali vai cair. Então ela começa a ter essa noção e ela vai elaborando isso ao longo desses anos, né? Ela começa a ter capacidade de classificar, ela começa a ter capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter compaixão pelo outro. Começa, gente, começa, porque só vai estar pronto isso lá na próxima fase, né? A própria criança começa a pensar sobre os próprios pensamentos bem de leve, né? Ela começa a entender que ela tem pensamentos, né? Ela começa a ter uma noção, né? Da própria atividade mental. E é muito engraçado porque nessa fase a criança tem 2 características importantes. Irreversibilidade, que é se você pegar uma massinha com uma bolinha e empurrar a massinha, se você fizer uma cobrinha e perguntar para a criança dessa idade, onde que tem mais massinha, na bolinha ou na cobrinha? A criança viu você fazer um movimento, mas ela não é capaz ainda de pensar que se você juntar de novo vai ter a mesma quantidade. Ela vai dizer assim, ah, tem mais massinha na cobrinha, porque a cobrinha é maior, né? E uma outra característica é egocentrismo, né? Todo mundo ouve muito falar, ah, é egocêntrico. O que significa isso, né? Significa que a criança, ela se vê como o centro do universo. Então a criança, até 7 anos, ela acredita que todo mundo deseja o que ela deseja, quer o que ela quer, pensa como ela. Então, por exemplo, a mãe chega morrida em casa, deita no sofá e a criança fala assim, vamos brincar? Aí a mãe fala, tô cansada, não, mas eu quero brincar, né? Ou seja, para ela, se ela quer brincar, o mundo quer brincar. É simples assim. Ela ainda não consegue entender que o outro tem desejos diferentes. Então, isso é o egocentrismo, né? E o animismo, que também faz parte do início do período pré-operatório, que é assim, a criança chuta o sofá, né? Porque ela tropeçou e doeu. Aí ela fala assim, ah, o sofá me chutou, então eu vou lá e chuto o sofá. Então ela atribui ânimo, né? Atribui vida a objetos inanimados. Então, o pensamento animista também existe nesse período. Depois disso, a gente tem um outro período que chama de operações concretas, ou período operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos. Nesse período, a criança começa a ter melhor compreensão espacial, melhor capacidade de entender distância e também tempo, né? No pré-operatório, a criança vai ter uma noite do pijama. Ela fala assim, é hoje? Você fala, não, vai dormir mais 2 vezes, aí vai ser. Aí no dia seguinte ela fala assim, é hoje? Aí você fala, não, então vai dormir mais uma vez, aí que vai ter. Né? Então a noção de tempo, ela é melhor estabelecida agora no operatório concreto, de 7 a 11 anos, tá? Que é isso você fala assim, né? Daqui 2 dias a criança tem noção de que ela vai dormir 2 noites e aí depois ela vai para a festa do pijama. A noção de causalidade se aperfeiçoa, né? Então ela vai cada vez mais relacionando causa e efeito. Ela é capaz de ter ideia de conservação. Se você pegar a mesma bolinha, fizer a cobrinha e falar onde que tem mais massinha, na bolinha ou na cobrinha, ela vai falar igual. Porque se você desfizer um movimento, vai virar a bolinha de novo e tá tudo certo, né? Então ela já tem essa noção, ela melhora nessa percepção de número e matemática, tá? E ela é capaz de classificar e categorizar, né? Separe os triângulos dos quadrados. Agora, dentre os triângulos, separe os azuis dos vermelhos. Então a criança já tem essa noção de classificação, tá? De categorização. E depois o operatório formal, que é de 12 anos em diante, que a gente começa então a pensar de uma forma muito mais elaborada, que é a nossa capacidade de abstração. Pensar em algo
que não é concreto. Por isso que os outros períodos chamam operatório concreto, pré-operatório, né? Porque aqui no formal a criança abstrai. Ela já é capaz de pensar sem a presença do objeto. E, portanto, o adolescente, no caso, né? Já é capaz de entender noções como justiça, amor, liberdade, que são conceitos que não têm nada muito concreto ou palpável, tá? Então, o raciocínio aqui já é um raciocínio hipotético dedutivo, tá? E o adolescente já é capaz de testar hipóteses, né? Ele já é capaz de pensar, né? Se eu fizer assim, vai dar assado. Se eu fizer assado, vai dar assim. Ah, então eu vou decidir entre essas qual é a melhor opção. Então, é um pensamento mais elaborado que vai só refinando ao longo da vida. Essa é a ideia de Jean Piaget, tá? E eu também vou falar um pouquinho com vocês, rapidinho, sobre a ideia de um outro cara brilhante da psicologia que chama Sigmund Freud. Então, Freud, ele traz várias noções, né? Ele traz a noção de id, ego e superego, e id é a força instintiva, ego é o nosso senso de realidade, né? O princípio da realidade, e superego é a nossa rigidez, é a parte das regras e normas da sociedade internalizadas em nós, né? Então ele fala de id, ego e superego, e ele também fala de consciente e pré-consciente e inconsciente. Consciente é aquilo que eu sei sobre mim. Pré-consciente são ideias sobre mim, por exemplo, que são de fácil acesso, coisas que eu não estou pensando agora, mas que se eu me esforçar um pouquinho elas vêm. E inconsciente, também já falei isso, né, no primeiro vídeo, na primeira aulinha. Então, inconsciente, aquilo que a gente reprime, que a gente não quer saber sobre nós, porque vai gerar culpa e desconforto por causa do superego, né? E também memórias de coisas que não foram tão importantes, coisas que foram ficando, e aí elas vão ocupando o espaço lá do inconsciente, tá? Bom, dito isso, eu também preciso dizer que ele falou como do desenvolvimento humano. Então, na fase oral, né, a criança de 0 meses, né, desde que nasce até 1 ano e meio, ela tem a fase oral. Tudo que ela pega, ela põe na boca. Por quê? O prazer é da sucção, né? Até porque o reflexo da sucção já nasce com a criança, né? Então, quando ela começa a mamar, né, então ela tem esse prazer, então tudo ela põe na boca, tá? Quando ela chora, geralmente por fome, a mãe vem dar o peito, dá a mamadeira, então ela se satisfaz, tem prazer. Então ela acaba tendo, né, nessa fase, a satisfação pela boca, pela oralidade. E tem 2 fases, a fase de sucção, que é quando a criança suga o seio, e a fase canibalística. Olha que legal, marcada por quê? Nascimento dos dentes, né? Por isso que tem tudo a ver a psicologia com a odontologia. Então, o nascimento dos dentes, né, um marco dessa fase oral que Freud chamou de canibalística, porque a criança, muito irritada, com dor, provavelmente, né, começa a morder o peito, e não só o peito, tudo aquilo que ela leva na boca, justamente para tentar aliviar a coceira e a dor do rompimento dos primeiros dentes, né? Bom, depois disso vem a fase anal, né? Por que chama fase anal, né? Vai de 1 ano e meio a 3 anos. Por quê? Porque a criança, ela começa a aprender a conter a expulsão das fezes, né? Então, o controle esfincteriano dá esse nome a essa fase. E a criança se centra muito no prazer que é conseguir ter esse controle. Então, a zona de erotização para Freud nessa fase é a região anal. Porque as fezes são o primeiro produto da criança, né? Então, a criança pequenininha nessa fase, né, quando ela faz cocô, é como se ela estivesse dando um presente, tá? Para a mãe. Porque as fezes são seu primeiro produto. Ela dá tchau pro cocô no vaso, né? Enfim, né? É o simbolismo que o cocô tem para a criança pequena. Então, essa fase também se divide em 2. Expulsiva, que é quando a criança não consegue ainda o controle, e retentiva, que é quando ela já consegue conter, né? E, portanto, fazer cocô no vaso, e aí acontece o desfraldamento, né? A fase fálica vai de 3 a 6 anos aproximadamente, né? Nessa fase, a criança gosta, descobre a excitação que dá a ela mexer nos órgãos sexuais. Uma criança nessa idade, ela procura a masturbação infantil. Não tem a conotação do adulto, tá, gente? Ela é uma questão lúdica. Então, quando a criança nessa idade brinca de cavalinho, por exemplo, ela está esfregando os genitais na perna da gente e sentindo uma comichão, uma excitação. Não tem o caráter da masturbação do adulto e não tem o prazer do adulto,
tá? É só uma fase de descoberta. E também nessa fase as crianças descobrem as diferenças entre homem e mulher, né? Então, na questão da genitália, né? Da sexualidade também, né? Aí aparecem as diferenças de gênero, geralmente, tá? E nessa fase acontece um negócio muito importante que Freud chamou de complexo de Édipo. Então ele fala que o menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai, né? E aí a criança, ela quer casar com o genitor do sexo oposto. Só que ela tem que entender durante esse processo que o genitor do sexo oposto já é casado, né? Já tem uma companheira, ou se é inapropriado, né? Pela diferença de idade, quer seja por todas essas questões. Então a criança, ela tem que sair da fase fálica com a resolução do Édipo, que é entender que ela tem que abrir mão, né, desse amor pelo genitor do sexo oposto, né, e se identificar com o genitor do mesmo sexo, tá? E aqui a gente está falando em genitor, mas pode ser a pessoa que cria ou a figura que representa esse papel na vida da criança, tá? Não necessariamente explicitamente pai e mãe, né? Então, quando a criança abre mão desse amor, para Freud, a criança está abrindo mão do maior tabu da humanidade, que é o incesto, né? Então, ela está colocando para dentro as regras e normas da sociedade. Portanto, o superego, que são a internalização das normas e regras, nasce justamente dessa fase aí, da elaboração do complexo de Édipo, tá? E depois a gente tem um período de latência, que vai ali dos 7 anos, mais ou menos, na teoria freudiana, tá, gente? Vai dos 7 anos até uns 12 aproximadamente, que a criança usa essa energia que ele chama de libido, né? Que é energia sexual, energia vital, né? Usa para aprender a ler, escrever, eu usava antes, né? Que agora é tudo mais cedo que isso. Mas a criança, então, usa essa energia com outras finalidades. Coincide com o período que o sistema nervoso central está completo, né? Está se completando por volta dos 7, 8 anos, né? E a criança realmente é capaz de aprofundar na aprendizagem de matemática, português, enfim, todas essas disciplinas, né? Bom, quando a criança, então, sai do período de latência, ele já entra na adolescência, que é a fase genital, né? O início da puberdade. A puberdade são as modificações corporais, né? E a criança, então, ela tem que deixar de ser o objeto da própria erotização, porque antes o objeto de erotização é o próprio corpo, né? A criança está descobrindo os genitais, está brincando, né? Então, é ela que é o centro do próprio prazer. Então, na adolescência, a tarefa evolutiva é você sair dessa referência e entender que o objeto erotizado deve ser o outro, tá? Então, ser capaz, né, de ter prazer na relação com o outro, né? E, inclusive, na sexualidade, a gente entende que ter prazer com o outro em detrimento de ter prazer sozinho é a tarefa evolutiva dessa fase que é a adolescência, tá? Então, isso é a teoria freudiana, é só, na verdade, uma palhinha, né? Quem tiver interesse pode ler mais sobre o assunto, tá? Mas é uma teoria importante porque também nos ajuda a compreender, né, como que aquela pessoa se estruturou para chegar ali, né, na frente da gente, né, como paciente. Então, é legal ter essa noção de desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar na compreensão do paciente que vai chegar no consultório para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.